seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar de novo, apesar de concordar completamente com a sua oração, Davi, que bênção. Vou orar de novo, porque orar é sempre bom, nunca é muito. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. E eu peço que pela tua misericórdia, o Senhor use a minha boca para falar comigo e com os meus irmãos nessa noite. Pai, nos ensina, nos exorta, muda o que precisa ser mudado. Nós queremos sair daqui transformados. Queremos entender o assunto que nos foi proposto de forma correta, justa, bíblica, para que isso gere vida não só em nós, mas nas pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema dessa terça-feira? Sua boca, fonte de... Sua língua, sua boca, fonte de bênção ou maldição. Sua língua, sua boca, minha língua, nossa boca, fonte de bênção ou maldição. Para a gente falar um pouco disso, eu entendo que a gente precisa fazer um panorama bíblico. Para a gente entender um pouquinho, primeiro, bênção e maldição, antes da gente colocar isso na nossa vida, na nossa boca. Então, a gente tem que voltar lá para o livro de Gênesis. Nós vamos ler várias coisas. Se você tiver agilidade para abrir, você pode tentar acompanhar ou anotar. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, é o relato da criação do homem e da mulher. Então, o Senhor faz o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, e Ele os abençoa. Está aí o primeiro relato bíblico da bênção do Senhor, no primeiro capítulo do primeiro livro do início de todas as coisas. O Senhor faz o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, e Ele os abençoa. Nós temos o primeiro relato de bênção. Qual é a bênção que o Senhor dá? Crescei, sejam frutíferos, multiplicai, enchei a terra e dominai. E aí, segue mais um pouquinho, em Gênesis 2, na folha seguinte, verso 17 e 18, Deus dá uma ordem. O Senhor faz um jardim maravilhoso. E nesse jardim, com muitas árvores frutíferas, boa para os olhos, boa para serem comidas, e o Senhor fala para eles que eles podem comer de todas aquelas árvores maravilhosas, mas tinha uma árvore. Do fruto dessa árvore eles não poderiam comer. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor fala para eles, no dia, não comam, porque se comerem, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. A consequência do pecado, a morte. E aí a gente conhece a história. Logo em seguida, a serpente vem e ela traz a sedução e diz para Eva, o que foi que o Senhor falou? O Senhor falou que nós não podemos comer, porque se comermos dela, nós morreremos. Não, não é bem assim. Se vocês comerem, vocês se tornarão sábios. Como Deus, vocês vão conhecer o que é bom e o que é ruim. E aí, para Eva, isso pareceu bom. Pareceu interessante essa proposta. E a árvore era apetitosa aos olhos. Ela come, ela entrega ao seu marido, né? Ela entrega a Adão. Adão come também. E aí acontece aquele momento maravilhoso que a gente imagina, a virada do dia. Né? A Bíblia mostra uma continuidade desse encontro no final do dia. Então o Senhor aparece ali, eles ouvem a voz do Senhor, então a gente pode supor que o Senhor falava o nome deles, né? Adão, Eva, venham conversar, venham estar comigo. Então quando eles ouvem a voz do Senhor, eles se escondem. E o Senhor fala, cadê vocês? Senhor, nós ouvimos que o Senhor estava aqui e nós estamos nus e nos escondemos. E o Senhor falou, quem? Vocês comeram? Quem te fez comer? Vocês comeram da árvore que eu disse que não podia comer? E Adão fala, a mulher que tu me destes me ofereceu e eu comi. E o Senhor fala, Eva, o que você fez? A serpente me enganou e eu comi. E aí acontece maldição. O Senhor fala para a serpente, que foi a última dessa escala aí de pecado, você será maldita.
dentre todos os animais domésticos, dentre todos os animais selváticos. Você vai rastejar o seu ventre pelo chão, você vai comer para toda a vida o pó da terra. E eu estava contando para os meninos essa história ontem lá em casa. A Bia, que gosta muito dos animais, ficou com o olhinho assim. A serpente tinha perninhas e bracinhos. E ela ficou toda sentida em pensar que, de repente, ela tinha braços e pernas, e isso lhe foi tirado. E aí o Senhor fala para Eva, com dor, com sofrimento, vai ser a sua gestação. E eu tive 3 gestações. E fico pensando, puxa, sem sofrimento? Já pensou? Com sofrimento vai ser a sua gestação, e com dor, eu vou multiplicar as dores do seu parto. Maldição. Essa palavra está escrita na Bíblia. E para Adão, ele fala, porque você ouviu a voz de Eva, a terra será amaldiçoada. Com o suor do teu rosto comerá o seu pão. Então, esse primeiro relato, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos bênção e maldição, as duas coisas proferidas pelo Senhor. E nós encontramos a bênção como resultado da graça. Aqui nós encontramos graça no livro de Gênesis. Adão não tinha feito nada que agradasse ao Senhor, muito menos Eva. E o Senhor os abençoou. E a maldição como resultado da desobediência. Então a gente começa a ver um padrão aí. Caminhando um pouquinho na história, a gente encontra em Gênesis 12, verso 1 ao 3, uma aliança. Em Gênesis 12, de 1 a 3, o descendente de Noé, Abrão, recebe do Senhor uma palavra. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Pela primeira vez nós vemos aqui que uma pessoa pode ser uma bênção. Nós podemos personificar a bênção, sermos bênçãos ambulantes. Isso é maravilhoso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente encontra uma aliança importantíssima que o Senhor faz com Abrão, que se torna Abraão logo mais na frente, e nessa aliança de bênção e maldição nós fomos inseridos. Vamos caminhar mais um pouco. Êxodo 20, próximo livro, versos 5 e 6. Aqui, irmãos, o Senhor está dando os 10 mandamentos. Moisés está sendo usado pelo Senhor aqui para trazer leis, regras para o povo. E nesse mandamento desses versos, a gente não pode perder o início do 20, diz assim, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vários trechos falam de bênção e maldição, mas eu quis falar e que a gente lesse esse trecho, porque esse trecho é utilizado por alguns dos nossos irmãos para entender que existe maldição hereditária. Que os pais cometem um erro, uma falha, um pecado, uma transgressão, e os filhos colhem os frutos disso. Quando você conversa com alguém que tem esse entendimento, ele vai usar esse trecho da palavra do Senhor para justificar isso. Quando o Senhor fala que Ele é Deus zeloso e que Ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração e com misericórdia até 1000 gerações. Mas tem uma frase que é assim,
texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E não é só o texto que a gente lê ali no capítulo para entender do que está falando. Nós precisamos conhecer a Bíblia inteira. Ela é uma história inteira. Se eu pegar um pedaço da história e te contar, você não vai ter noção de tudo. Você vai fazer pressuposições e você pode falhar. Então, a Bíblia, eu preciso estudar ela inteira. Eu preciso entender a ordem com que as coisas aconteceram, como que foi, em que época era, debaixo de que aliança. Se eu estou falando do Antigo Testamento, do Novo, tudo importa. Então, tem um outro texto da Palavra do Senhor que vai nos esclarecer um pouco mais esse texto, ou pelo menos nos fazer entender que não é essa a compreensão que nós temos que ter nesse texto. E falando de bênção e maldição, eu quis falar isso para vocês, que a gente refletisse sobre isso, para a gente não errar, para a gente não correr o risco de sermos enganados com uma ideia que não está na Bíblia. Vamos ler também, lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, de 1 a 4. Ezequiel 18, de 1 a 4. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aí a gente lê o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aqui é outro tempo do povo de Israel. Eles sofreram as invasões de Babilônia, da Síria, e eles estão, naquele contexto, falando: nós estamos pagando o pecado dos nossos pais. Então, essa ideia tinha se propagado de tal forma que eles já tinham um provérbio: os nossos pais comeram as uvas e os nossos dentes é que estão manchados. E o Senhor traz uma palavra através do profeta para dizer: o que é isso que vocês estão falando? Tão certo como eu vivo, esse provérbio não pode ser dito em Israel, porque todas as almas são minhas, e o pai não vai carregar a iniquidade do filho, e nem o filho do pai. Com esse trecho da palavra, eu não posso entender Êxodo como uma maldição hereditária. Eu não posso entender esse trecho de Êxodo dizendo que, se o meu pai pecou e falhou, eu estou debaixo de uma maldição. Eu preciso de um cuidado com essa situação, se o meu pai pecou? Claro que eu preciso. Mas eu não estou debaixo de uma maldição se eu recebi o Senhor Jesus na minha vida. É importante que a gente deixe isso claro antes de nós falarmos da nossa boca, porque esse assunto, se você for fazer uma pesquisa, e eu fiz para estudar essa palavra, e você colocar ali maldição e bênção, em sites cristãos com palavras, nós encontramos enxurradas de palavras de maldição hereditária. E todas elas dizem que não basta acreditar no Senhor, não basta entregar sua vida ao Senhor, você precisa de um evento, você precisa de um momento, e nesse momento, então, recebendo uma oração especial, listando tudo o que você fez, todos os pactos e os compromissos com as trevas, aí sim, recebendo a oração de alguém poderoso, é que você tem essa maldição quebrada sobre a sua vida. Isso é tão absurdo, irmãos, nós entendermos que a obra maravilhosa e redentiva do Senhor Jesus na cruz não é poderosa suficiente para quebrar toda a maldição que havia sobre nós e nos fazer nova criatura. É olhar para a cruz e falar: olha, faltou um pedacinho. Eu vou complementar esse pedacinho aqui com alguma coisa. Então, não é possível. E como é que a gente lê, então, esse outro trecho? Porque aí fica fácil, né? Olha, não é isso. Mas o que é, então? Né?
A explicação melhor para esse trecho é o seguinte: quando um pai, e o Senhor está falando aqui sobre idolatria, ele está dizendo que não se pode, o povo não pode ter outros deuses diante de si que não seja o Senhor. Ele está dizendo, muito provavelmente, que a idolatria desse povo, se um pai é idólatra, ele influencia o seu filho à idolatria. E esse filho, muito provavelmente, vai abraçar a idolatria do pai. Ele cresceu vendo isso. Em Deuteronômio 6, nós temos a instrução que os pais devem conhecer a verdade e inculcar elas nos filhos, em casa, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar. Então, os meus princípios, eu passo para os meus filhos, ainda que eu não queira. Então, se o pai desobedece ao Senhor e abraça a idolatria, os filhos recebem essa idolatria. Mas se os pais entendem a palavra do Senhor e o obedecem, a misericórdia do Senhor, numa obediência tão maravilhosa, é tão mais impactante, que ele atinge mais gerações. O número 4 para os judeus tem a ver com terra, com natural. O número 1000 para eles é um negócio de infinito. Então, 4 e o 1000 aqui pode dar essa ideia, olha, vai ser difícil se você errar, seus filhos vão aprender isso, para você depois mudar, para chegar à geração que entende que essa transgressão fere ao Senhor e a desobediência, vai ser difícil. Mas se você obedece, se você tem somente o Senhor diante de ti, é infinita a graça. A palavra é infinitamente mais poderosa. E as gerações são infinitamente mais impactadas. Não é disso que eu quero falar, mas eu acho importante que a gente converse um pouquinho sobre isso. A bênção está atrelada à graça e à obediência. Nós entendemos e vemos nesses trechos aqui que a bênção está atrelada à obediência, ela acompanha aqueles que obedecem. E a maldição, uma consequência da desobediência. A bênção, fruto da proximidade com o Senhor, fruto de estar debaixo do mandamento do Senhor, obediente. E a maldição, como uma consequência do distanciamento do Senhor, das suas ordenanças e da sua palavra. Com o pecado de Adão, nós ficamos todos marcados com uma maldição, a terra e tudo que nela há. A aliança da lei que nós vemos através de Moisés, ela tinha um propósito. A aliança da lei queria mostrar para o povo o cuidado do Senhor. A gente, às vezes, lê a Bíblia sem emoção. Pastor Jeremias, da 8ª de BH, ele fala muito isso, principalmente quando a gente nasce em lar cristão. A gente já leu tantas vezes, a gente já ouviu tantas vezes, que a gente passa batido na história. Como se fosse normal um cego ver, como se fosse normal uma mulher com 12 anos de fluxo, de repente, estar curada. E a gente não percebe as nuances maravilhosas que tem na palavra do Senhor. E aí, se a gente lê, quando o Senhor entrega a lei, a gente percebe o cuidado, por exemplo, com higiene. A Marcela, como enfermeira, né, alguém da área de medicina pode falar, gente, naquela época, olha o cuidado do Senhor, falando como era o preparo do alimento, como as coisas precisavam estar limpas. O asseio de tudo isso preservava o povo, fazia com que eles estivessem vivos por mais tempo. A lei apontava para o cuidado do Senhor. Mas a lei também mostrava para eles que eles não davam conta. Impossível. Eles tentavam. A gente vê o quanto os fariseus, né, eram atentos a tudo, eles queriam fazer o que precisava, eles queriam obedecer, mas eles falhavam. Então, a lei mostrava para o povo a necessidade de um Salvador, a necessidade de outra saída. Ao mesmo tempo que ela era proteção, e ela foi toda cumprida em Jesus. Ela fazia com que o povo ansiasse por algo novo. Desejasse um libertador. Desejasse que, enfim, aquilo tudo, aquele peso terminasse. Essa é a época da lei. Essa é a época da lei. Mas Jesus veio. Glória a Deus. Jesus veio.
e Ele fez novas todas as coisas. Vamos ler lá em Gálatas 3, do 11 ao 14. Agora no Novo Testamento. Gálatas 3, do 11 ao 14, nos explica essa fase anterior e a nova aliança. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não há maldição nenhuma. Não há mal, não há pacto, não há palavra de peso sobre a sua vida, dita por quem quer que seja, que prospere, que tenha poder sobre você, diante do sacrifício de Jesus na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele, o sacrifício perfeito, enfim, um cordeiro limpo, puro, verdadeiro, para acabar de uma vez por todas com todos os sacrifícios. Enfim, um lugar de adoração. Não apenas o lugar, uma pessoa digna de toda adoração, de todo louvor. Não mais era necessário a peregrinação em Jesus. Ele era o objeto de todas as coisas. Ele disse para aquela mulher, naquela fonte, naquele dia, para a mulher samaritana: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse com quem você está falando, a água você me pediria, e eu lhe daria, e a água da vida te saciaria para sempre, você nunca mais teria sede. Então, o Senhor Jesus recebe essa maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos, para que nós pudéssemos receber a bênção em Abraão, através de Abraão, da promessa feita para Abraão, de que ele faria dele um grande povo, uma grande nação, abençoada, os gentios, nós. Em Romanos 8, do 1 a 4, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler juntos o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui nós estamos. Depois essa breve pincelada em alguns momentos onde nós temos bênção e maldição, nós nos encontramos aqui, libertos pelo sacrifício de Cristo Jesus, salvos pelo Cordeiro, por aquele que tomou para si a nossa maldição. E aí nós podemos falar da nossa língua. E aí nós podemos falar da nossa boca, de novo lendo a palavra do Senhor. Lá em Tiago 3, nós vamos ler do 1 ao 12. Acompanhe comigo, Tiago 3, de 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Da minha e da sua boca, nós podemos proferir bênção e maldição. E Tiago, irmão de Jesus, fala: não é conveniente, irmãos, que essas coisas sejam assim. Porque uma árvore com uma característica, uma qualidade, ela precisa dar frutos segundo a sua espécie. É muito estranho que uma árvore de uma qualidade dê frutos de outra qualidade. Está errado. Está errado. As coisas não podem ser assim. E aí nós podemos refletir agora, tendo um pouquinho de conhecimento sobre o que é bênção e o que é maldição. Porque outra coisa que eu preciso nos alertar é que não há poder em mim. E não há poder em você. Há poder no Senhor. Nós fomos inseridos nele, amém? Nós fomos salvos pela graça. A maldição foi ele que tomou. Nós só entramos no projeto glorioso para Abraão através de Jesus. Só através desse plano. Então, a bênção e maldição, ela tem a ver com Jesus. E tem a ver com a transformação que acontece ou não na minha vida e na sua vida. Lá em Romanos 7, 18 e 19, Paulo fala algo que nós conhecemos bem. Ele diz assim, ele descreve bem, e no capítulo inteiro, uma luta, uma guerra, uma situação que a gente se enxerga nela. E ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas já o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Paulo descreve isso e ele fala, e a gente se vê nisso. Ele fala que na cabeça dele, ele ama a lei, ele ama os preceitos do Senhor, ele quer fazer isso, mas ele não enxerga isso na sua carne. Ele percebe que existe uma outra força operando através da sua carne, e ele faz exatamente o contrário do que ele entende que é o certo. E nós somos assim. Apesar de termos sido inseridos nesse novo projeto, do Senhor Jesus ter nos dado uma nova identidade, nós caminhamos essa nossa jornada até a vinda maravilhosa do nosso Senhor, lutando contra a nossa carne. Existe uma guerra todos os dias do nosso espírito, a nossa alma e a nossa carne. Paulo está descrevendo isso, dessa dificuldade, nós podemos perceber essa dificuldade. E aí isso tem tudo a ver com o que Tiago fala. Como pode uma mesma boca falar: Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, obrigada pela refeição que está na minha mesa. Senhor, obrigada porque meus filhos estão saudáveis. Senhor, obrigada porque hoje eu recebi e vou pagar minhas contas. Senhor, obrigada. E com a mesma boca maldizer, amaldiçoar os nossos irmãos. Isso tem a ver com essa nossa luta. E como que a gente resolve isso? Como é que a gente faz? Tem uma frase bonita que é assim, diz assim: como um espelho, as nossas palavras refletem a nossa corrupção ou a nossa regeneração. Qual é a porção
de corrupção que resta em mim, ou qual é o tamanho da regeneração que tomou conta do meu ser. As pessoas enxergam isso através da minha boca, e as pessoas enxergam isso através da sua boca. As nossas palavras refletem a regeneração, e elas refletem a lama e a iniquidade dos nossos corações. Se, irmãos, nós todos aqui, de fato, tivemos um encontro com o Senhor, se nós, de fato, fomos selados com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus, precisa ter mais regeneração. Precisa ter mais graça fluindo através de nós. Isso precisa ser refletido muito mais do que a luta que nós temos todos os dias, da carne tentando ressuscitar, da carne tentando aparecer. E aí a gente, como seguidores de Jesus, nós precisamos olhar para o nosso mestre. O Senhor Jesus se fez homem, ele viveu aqui, ele padeceu aqui, para que nós tivéssemos para quem olhar, para quem seguir, para quem imitar. E se nós pedirmos para qualquer um, para o ateu mais convicto e crente, para a pessoa mais perversa e contra o cristianismo, e nós temos encontrado pessoas assim no nosso dia a dia, e pedimos que essa pessoa procure nas Escrituras e ache uma palavra do nosso Senhor que tenha sido uma palavra ruim, uma palavra fútil, uma palavra tola, uma palavra que não tem edificação, que não tenha graça, que não tenha vida. E ele não vai encontrar. Porque se nós olharmos para o nosso Senhor, cada conversa que o nosso Pai teve, conversas privadas e as conversas públicas, foram cheias de sabedoria, foram cheias de graça, foram cheias de vida, dignas de serem imitadas. Hoje, quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de uma pessoa conhecida que falou há pouco tempo para mim e para o Alexandre que não estava vindo na igreja e nem na escola dominical, porque ele é crente há muitos anos, então ele sabe de tudo isso que a gente fala aqui. Tudo que o pastor fala, ele sabe de tudo, ele já viu tanto isso. E só se fosse para corrigir, dar uma ajuda, porque às vezes o pessoal falha. E ele falou, não, eu não estou precisando mais, estou abastecido, então é melhor eu ficar em casa. E assim, é difícil, né? Porque a gente achar a hora certa de falar e a hora certa de calar, porque nessa situação eu me calei, mas esse negócio está remoendo aqui dentro de mim, o negócio não ficou legal dentro de mim, porque o tempo todo eu estou pensando, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada, porque eu sou crente, sou cristã, nasci no lar cristão, não tenho história de conversão assim bonita e bombástica. E todas as vezes que eu pego a palavra do Senhor para ler, eu preciso dobrar meu joelho e falar, Senhor, eu não entendi nada, eu preciso do Senhor, eu preciso de transformação, o Senhor precisa falar comigo. A palavra do Senhor se torna viva para mim. E mostra a minha pequenez todos os dias. Então, alguém que lê a palavra e fala, olha, eu já aprendi tudo, ela não aprendeu nada. Ela não aprendeu nada. É na palavra do Senhor que nós vamos encontrar meios de ter uma palavra que abençoa. E isso é através de santificação. O que é santificação? É difícil dar uma definição só para a santificação. Mas quando eu recebo o Senhor Jesus na minha vida, quando você recebeu, isso mudou a sua identidade, isso trouxe grande alegria, uma expectativa maravilhosa, um gozo tremendo, mas você estava meio sujo, né? Ou muito sujo, maltrapilho, você estava estranho, seu andar era esquisito, seu jeito de falar não condizia com essa nova realidade, com essa nova identidade, e você precisou começar a caminhar em santificação. Isso aqui não tem nada a ver com o meu Senhor, não quero para mim. Isso aqui, não, eu preciso me limpar, eu preciso me lavar, eu preciso me trocar, é diferente. Eu ganhei uma nova identidade. E esse processo é de todos os dias. Eu estou nesse processo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E você também. Então, para a minha boca falar
palavras que abençoam, eu preciso estar vivendo um processo de santificação. Todos os dias. Eu preciso que o Evangelho do Senhor Jesus seja vivo dentro de mim. Sabe o que tem acontecido conosco? O Evangelho do Senhor se tornou, para muitos de nós, uma história antiga. Religião. Uma visita à igreja aos domingos. Como qualquer outra coisa que a gente faz para aliviar a nossa bagagem de culpa. Mas deixou de ser algo borbulhante. Deixou de ser algo vivo, deixou de ser algo atraente. Porque quando você fala com alguém que tem o Evangelho do Senhor Jesus de forma borbulhante, porque a sua vida está acontecendo de fé em fé, busca de santidade de todo dia, você é impactado. Às vezes a gente passa um dia inteiro com alguém da sua família. Um dia de festa e de reunião da família, e você passa o dia inteiro conversando na roda. E se eu te perguntar no final do dia, o que você aprendeu hoje? Assim, o que ficou no seu coração? Muitas vezes você vai dizer para mim, nada. Foi legal, mas eu não aprendi nada. Outras vezes, você conversa 5 minutos com alguém que está andando de fé em fé, que busca santificação no Senhor, e você sai de lá com o coração queimando. Deus, eu quero mais para mim. Senhor, eu quero enxergar as tuas verdades como essa pessoa enxerga. Senhor, eu quero abrir mão como essa pessoa está abrindo. Senhor, eu quero, que coisa maravilhosa, eu entendi algo que eu não tinha entendido, porque o Evangelho na vida dessa pessoa é borbulhante. E não pensa que isso tem a ver com tempo de cristianismo, não. Não tem. Essa maturidade não tem a ver. Nós vemos muitas pessoas velhas de igreja que não têm essa vida viva dentro de si. Tem muitos pastores que pregam o Evangelho e envergonham suas esposas na mesa, porque tem comentários ruins, esdrúxulos, e tem irmãos tão pequenos, simples aos olhos das pessoas, cheios de vida do Senhor, recém-convertidos que se entregam completamente. O Alexandre deu uma palavra para os estudantes lá com a Isabela na faculdade, e aí ela contou um negócio do Luciano, que eu vou contar aqui, depois a gente se acerta, que ela falou para ele assim, as pessoas ficam me perguntando qual vai ser a minha especialidade na medicina. Estou estudando e tal, e todo mundo fala, e aí, vai ser o quê? E tal. Eu até estava bem segura que era pediatria, né? Então, eu vi que mudou. Também meus meninos cresceram, eu estou preferindo outra coisa mesmo, para eu aproveitar melhor. E aí ela falou isso para o namorado, para o Luciano, e o Luciano falou para ela assim, não me importo com o que você escolher, desde que você continue sendo crente. E isso para o Alexandre foi assim, que coisa maravilhosa. Ele foi lá dar a palavra para os estudantes, mas ele voltou para casa com essa palavra do Luciano. Uma frase que o Luciano falou. E ele falou, meu Deus, o Luciano é crente um ponto a mais. Ele é crente um ponto a mais. Ele não está preocupado com o retorno financeiro, com o status da namorada, como é que vai ser, com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas vão achar. Ele quer que ela seja crente. E isso basta na vida dele. Então, nível de santidade vai indicar a conversa que nós temos. O tipo de conversa que nós temos. Vamos ler também lá em Mateus 12, verso 33. Trinta e 33 até o 37. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. De toda palavra frívola, dela darão conta. Cristo vive em nós? Cristo está vivendo em você? Está vivendo em mim? Paulo, com essa luta toda que ele descreve, depois ele fala assim, mas o viver que agora eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e é Ele quem vive em mim. Será que Deus está vivendo mesmo através de nós? Será que a gente só fez um adendo, um barraquinho para Ele entrar, uma coisinha assim, eu faço isso e mais isso, eu sou isso tudo, mas eu sou também crente. Será que Deus é só um puxadinho na sua vida? Ou o Senhor vive através de você? Ou o Senhor pode falar através da sua boca? Ou sua boca continua sendo dominada por você, pelas iniquidades do seu coração, pela inclinação da sua carne? Hoje é dia da gente refletir essas coisas, olhar para nós, como no espelho a gente se enxergar e perceber se nós estamos refletindo regeneração, se nós estamos refletindo mudança na nossa vida. Porque esse é o projeto do Senhor, é pegar quem não era nada e fazer dele um representante de Jesus, de forma que a gente possa realmente continuar fazendo o que Jesus fez. Como ele disse, coisas maiores farão, se nós continuarmos sendo seguidores de Jesus. Eu quero falar algumas coisas mais práticas para nós, depois dessa reflexão. De que forma o nosso falar pode ser mais abençoador? De que forma a nossa língua pode abençoar e não maldizer? O livro de Provérbios está cheio de citações sobre a nossa língua, cheia de instrução sobre o como falar, sobre a graça e a beleza de alguém que fala no momento certo e desvia o furor. É uma cena linda. Alguém cheio de ira, alguém cheio de raiva, alguém cheio de guerra, pronto para a briga, e alguém chega e a sua palavra é capaz de desviar o furor, de aquietar toda a guerra do coração de alguém. Mas o livro de Provérbios também mostra várias vezes e nos alerta várias vezes que a iniquidade do nosso coração produz destruição. Lá em Provérbios 17, verso 18, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Eu não vou ler todos os versos de Provérbios sobre o nosso falar iníquo e nosso falar com sabedoria, mas eu quero falar desse aqui. Esse aqui está dizendo que quando você é tolo e você fica calado, você se passa por sábio. Você está numa roda e as pessoas estão conversando sobre teologia, ou as pessoas estão conversando sobre física, quântica, ou qualquer outra coisa, e você fica calado. Você não sabe nada daquele assunto. E você fica calado, assente com a cabeça, né? Faz uma cara assim, que a gente disfarça, né? Quando a gente não sabe nada, a gente disfarça. Então, você faz aquela cara assim, estou concordando com você, mesmo que você não saiba nada. As pessoas olham e falam assim, puxa, aquela pessoa ali é muito sábia, né? Concordou, estava prestando atenção, atento, que sabedoria. Com essa coisa radical, com essa cena radical, o provérbio está dizendo para você assim, e para mim, fica calado quando você não sabe o que dizer. Eu tenho dito para muitas meninas da igreja, quando falam, fulano me falou, eu vou conversar com a fulano, o que eu falo? Eu falei, se você não tiver nada para falar, se você não tiver uma palavra do Senhor para dar, não fale nada. Porque nós vivemos numa geração de muito falar, de verborreia, todo mundo tem opinião sobre todas as coisas, as pessoas falam demais, as palavras vão se atropelando em suas bocas, e são tolices atrás de tolices. E a palavra do Senhor fala, fique calado. Então, a minha primeira orientação para você e para mim, vamos falar menos. Vamos ficar mais calados. Se nós não temos uma palavra para dar, se não é um assunto que edifica, se aquilo não traz crescimento, se você não tem uma direção do Senhor, bíblica,
não fale nada, se cale. Por que a gente tem que dar opinião sobre tudo? Por que a gente tem que falar do cabelo da outra, da roupa, do emprego, do como ele se comporta, o que ele faz na igreja, se fica em pé, se fica sentado, que curso está fazendo, por que está estudando para concurso, por que está fazendo seminário, por que a gente tem que falar sobre todas as coisas? A gente pode ficar calado. Então, a primeira orientação para que a nossa língua, seja fonte e resultado de uma fonte de bênção, é ficar calado. Segunda coisa, mais prática, que eu quero que a gente se lembre, é que a gente precisa voltar para a prática das primeiras coisas, para as práticas basilares. Sabe como que eu e você falhamos? Sabe qual é o motivo principal das nossas falhas? O Carlos e a Fernanda estão aqui, aconselham pessoas, talvez eles pensem e percebam como eu, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não ora. Então, você conversa com uma pessoa, a pessoa está confusa, a pessoa está errando, a pessoa está falhando, e você pergunta, e você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Ah, sabe o que é? Não tenho tido tempo. Eu não estou sentindo vontade. Está difícil. Minha casa não tem um ambiente para isso. Qualquer desculpa que justifique uma falha na base, certamente vai desmoronar tudo. Então, para que eu e você tenhamos uma fala que abençoa as pessoas, e eu volto a falar que uma fala que abençoa aproxima as pessoas do Senhor, conduzem as pessoas à obediência ao Senhor, instruem, apontam para Jesus, para que eu tenha essa fala que abençoa, eu preciso me encher do Espírito. Eu preciso estar lendo a palavra do Senhor, porque na hora que a situação chegar, essa palavra já está falando comigo. E eu tenho condição de falar, olha, o Senhor está falando comigo, a palavra do Senhor diz assim, eu acho que isso serve para a sua vida também. Quando a pessoa chegar faminta, você vai ter pão. Falar, eu tenho pão, eu tenho pão, eu tenho pão para dividir com você. Agora, quando a pessoa chega, quando os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, estão perto de nós e provocam a nossa falha e não há pão para dar, o que a gente dá? Nada. Ou, pior, a gente conduz as pessoas para um caminho ruim. Como é que a gente amaldiçoa as pessoas? Depois do que nós falamos, a gente não pode acreditar que a gente amaldiçoa as pessoas falando, fez isso comigo? Então tá. Amanhã, quando você sair, o pneu vai estar furado. E eu falei. E esse negócio vai acontecer porque eu falei. É assim? Não é. Deixa eu contar uma coisa. Eu tenho uma irmã adolescente. Quando a minha irmã, nós somos 5, quando a minha irmã a caçula tinha 15 anos, meus pais adotaram a minha irmã. Acaba que eu falo que as duas são caçulas, a primeira e a segunda caçula, porque a primeira não quis abrir mão do posto. Então, ela continuou caçula e a segunda caçula. E a Raquel está numa fase difícil da adolescência. E hoje eu tirei o dia para ficar por conta de orar, pela palavra, pelo nosso encontro. Hoje a minha irmã me mandou uma mensagem terrível. Ela interpretou mal o que eu falei no final de semana, ela destilou maldade naquele texto do celular. E eu li aquele negócio, e na hora que eu li, sabendo que aquilo não é verdade, sabendo que aquilo não confere, sabendo que aquilo está mergulhado na corrupção do coração dela, a minha tendência foi de me irar também. A minha tendência foi de dar um troco com uma palavra muito dura. A minha tendência foi de, eu vou ligar para meu pai, ele vai ter que fazer alguma coisa com essa menina, ele tem que pôr as rédeas nessa menina. A palavra da minha irmã não me apontou para Jesus, muito pelo contrário. Ela me empurrou para um lugar longe do meu Senhor. Ela me empurrou para um lugar de proferir com a minha boca e alimentar no meu coração o mal, a distância do Senhor, o pecado que o Senhor tanto e costumeiramente me alerta que eu não posso pecar, eu não posso falar mal, eu não posso agredir, eu não posso machucar,
eu não posso denegrir a imagem dela, eu não posso. Mas a palavra dela me empurrou para esse lugar. Glória a Deus, porque hoje eu estava um dia inteiro orando. Não sei amanhã, mas se fosse amanhã. Mas hoje, na hora, eu falei, Senhor, a palavra é sobre isso. E eu não posso dar o troco. E eu preciso me guardar, e eu preciso pensar, e eu preciso orar, e eu preciso, no meio disso, achar um meio de abençoar minha irmã. Mas quando eu abro a minha boca, sem juízo, sem pensar, e profiro as maldades do meu coração, e descortino o que está na minha alma, e falo as asneiras e loucuras da minha cabeça para alguém, eu conduzo essa pessoa para longe do Senhor. Amaldiçoo ela nesse sentido, porque eu não produzo nela frutos de arrependimento. Eu não produzo nela crescimento. Eu não produzo nela santidade. Entende? A sua boca e a minha boca podem levar alguém para longe do Senhor. Podem afastar a pessoa da comunhão com o Senhor. Por isso eu preciso falar pouco. E quando eu falar, precisa ser do alto de uma situação de absoluto domínio do Espírito Santo. Porque eu estou buscando santificação todos os dias. Então, você e eu precisamos nos encher. O pão de ontem não serve para hoje. A leitura bíblica que você fez ontem não serve para hoje. Chega da gente contar a história do passado. Chega da gente contar o que a gente ouviu de uma palavra lá atrás. Deus tem novidade para mim e para você todos os dias. Hoje eu preciso do tempo com o Senhor. Hoje eu preciso de novidade com o Senhor. Hoje. Se o Alexandre me falar uma mesma poesia todos os dias, e a gente já tem 21 anos de casado, mesmo que a poesia seja verdadeira, eu vou falar, amor, essa não. Fala outra coisa, inventa outra coisa, e a gente está vivendo de pão velho, coisa velha. Não deixa de ser verdade sua oração, ou aquela leitura, ou aquele momento que você teve, aquela vez que você leu a Bíblia inteira, aquela vez que você leu um livro. Mas se você não se alimenta hoje, apodrece. Deixa de ser verdade para a sua necessidade hoje. Terceira coisa, fale com propósito. Lá em Mateus 12, 33... diz assim. Não, esse trecho a gente já leu. Efésios 4. (29) 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmitir graça aos que ouvem. No 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Então, terceiro, nós precisamos falar com propósito. Quando eu falar com alguém, eu preciso ter um propósito. Eu preciso estar imbuída de uma missão para falar. E a Bíblia do Senhor me traz uma orientação. Eu não posso falar o que eu quero. Eu não posso ser alguém que fala, eu nasci assim, você sempre assim. Eu sou desse jeito, eu falo na cara mesmo. Eu sou assim, meu jeito é bruto, meu jeito é desse jeito. Eu não posso, porque eu recebi uma nova identidade. E quando eu falar com alguém, a palavra do Senhor me orienta. A palavra precisa ser boa para a edificação. Boa para a edificação. Nem sempre é para você dizer para alguém, muito bom, muito bem o que você fez, parabéns, continue assim. Muitas vezes o nosso falar é, não, meu querido, você está errado. Minha irmã, não é desse jeito, a palavra do Senhor não fala isso. Desde que ela seja boa para edificação. Edificar é crescer, construir. Eu preciso edificar na vida do meu irmão. Eu preciso olhar para ele, me alegrar com o crescimento dele e falar, eu participei disso, glória a Deus. A palavra precisa ser boa para edificação.
A palavra precisa transmitir graça. Ela precisa falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Antigamente, era prática entre os nossos líderes, as pessoas que trouxeram o evangelho, que eles, ao final de uma conversa, eles diziam assim, uma palavra sobre Cristo antes de partir. Conversou várias coisas. E aí alguém que ia sair antes falava, me dá uma palavra sobre Cristo antes de partir. E alguém dizia, o Senhor é o Salvador, Ele cuida de todas as coisas. E a pessoa saía com essa bagagem. Aquela matulinha que a gente faz no final da festa, ao invés dela, era uma palavra de Jesus antes de partir. É essa matulinha que a pessoa leva para casa, que delícia, vou me degustar nela. Uma palavra de Jesus antes de você partir de qualquer lugar. Saiu da casa de sua mãe, de sua avó, do seu amigo, uma palavra de Jesus para ecoar no coração de alguém. Uma palavra de Jesus para os seus filhos, uma palavra para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, uma palavra de Jesus. Nós precisamos louvar o Senhor, agradecer sobre todas as coisas, dar graças. Como nós temos sido reclamões. Nós reclamamos de tudo, a gente fala do tempo, da época, está tudo difícil, está tudo ruim, a crise pegou todo mundo, tem dinheiro para nada, e a nossa boca não louva, a nossa boca não agradece mais, a nossa boca não sabe mais recitar um hino, não sabe um versículo de cor, para dizer, glória a Deus, nós estamos indo para a igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não sabe mais, parece feio, cafona, antigo, coisa de velho. E a nossa boca precisa louvar, nossa boca precisa agradecer. Primeiro, fale menos. Segundo, se encha do Espírito, voltando às disciplinas basilares de oração e leitura da palavra. E terceiro, fale com um propósito. E eu quero terminar lendo Efésios 5, 8. Pode ficar de pé. A gente vai ler esse verso juntos. Efésios 5, 8. 1, 2, 3 e... Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos ensina. E nós podemos ter uma nova identidade e falar de maneira coerente com a nossa identidade, dando frutos conforme a árvore na qual nós fomos inseridos. Não éramos nada, Pai. Não éramos nada, mas o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. Precisamos frutificar conforme essa espécie. Pai amado, nós éramos trevas, mas somos luz agora. Precisamos andar como luz no mundo, temperando o mundo, iluminando o mundo, mostrando o caminho. Senhor Jesus, perdoa o nosso pecado. Perdoa todas as vezes que falamos iniquidades, que conduzimos as pessoas à distância do Senhor, à desobediência, à falta de amor pelo Senhor do universo. Transforma as nossas vidas de dentro para fora. Deus, eu peço que nenhum dos meus irmãos saiam daqui fazendo o compromisso de mudar o seu falar de fora para dentro, porque não vai funcionar. Deus, eu peço que todos nós saiamos daqui dispostos a mudar de dentro para fora. Se é preciso conversão genuína, que seja conversão genuína. Se é preciso santificação e abandono do pecado e mortificação da carne, que assim seja. Se é preciso falar menos, Pai, incita os meus irmãos a se calarem quando eles não podem falar. Deus, provoca fome e sede da Tua palavra, porque de nós mesmos nós não temos e nós não precisamos de mais autoajuda no mundo. Deus amado, e nos dá sabedoria para cumprir a Tua palavra e falar uma palavra que traz graça aos que ouvem, tempero, mudança, que mostrem o Senhor como Deus do universo, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória.
Te peço todas essas coisas, agradecida, Pai, agradecida pela Tua palavra que nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.